Aí, ok. Tá jóia agora, Silvia. Então, vamos lá, olha. Para que a gente, então, entenda, né, quais são essas principais etapas para a gente cumprir, para que a nossa comunicação flua, vamos partir lá da primeira, então. Então, a primeira que é a reunião com os professores coordenadores de área. Essas reuniões, elas acontecem principalmente por... só um minutinho, gente, só um minutinho. Então, vamos lá. Coordenação de área. Os professores coordenadores de área, junto com seus pares. Então, nós temos uma área, humanas. Na área de humanas, nós temos o professor de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Um deles é o professor coordenador. Então, ele pega e reúne com a sua área para fazer, principalmente, monitoramento de currículo. A partir do monitoramento de currículo, eles fazem também os seus guias de ensino e aprendizagem, fazem as articulações curriculares nesse espaço, nessa reunião. Essa reunião, ela precisa acontecer semanalmente, se não, no mínimo, quinzenalmente. Mas para que o currículo possa ser monitorado, ele precisa de uma periodicidade e para que essa reunião aconteça, esse professor coordenador, e aí, gente, não só para a reunião da área, para qualquer reunião. A gente precisa resgatar os princípios de uma reunião bem-sucedida, que é aquela: eu preciso ter uma pauta, a convocação já precisa ser feita com uma pauta, depois disso eu preciso ter um registro com os encaminhamentos, e para isso acontecer, isso é um treinamento, né? A gente, quem é professor há muito tempo, às vezes não está acostumado com a gestão. Inclusive, eu queria indicar para vocês, tem 2 materiais que eu acho que vale a pena demais a gente trazer para os momentos de formação. Esse é um livro, Conversas com o Jovem Professor, não sei se vocês conhecem, do Leandro Carnal. Ele traz práticas do dia a dia da escola, nada romantizadas, muito práticas e com soluções possíveis, coisas que dão certo, coisas que dão errado, práticas que acontecem no dia a dia da escola. Eu acho que esse livro aqui é muito legal da gente trazer para as nossas formações continuadas dentro da escola. E um outro, que esse aqui, principalmente para os jovens gestores, né? Aqueles que estão assumindo direção pela primeira vez, que estão passando aí por esse momento de aprender a fazer planejamento. Esse livro de Celso Vasconcelos, que é o planejamento, ele tem de planejamento de plano de aula aos planejamentos de execução. Ó, tem alguém habilitado e mexendo na apresentação, riscando a apresentação. Então, nós temos que travar as pessoas para isso, Silvane. Senão, daqui a pouco, a apresentação está toda rabiscada. Gente, se alguém tiver mesa digital, por favor, toma cuidado aí, porque vocês estão rabiscando a tela, tá bom? Então, essas são algumas indicações de leitura que eu vou deixar aqui para que a gente consiga organizar melhor esses momentos, para que não seja cansativo, porque senão a gente faz reunião, não vê o resultado, fica aquele converseiro, né, contando da vida de um, da vida do outro, conversa, e resultado a gente não tem. Então, as reuniões, elas precisam ter pauta, começo, meio e fim e relatórios, para que a gente consiga, então, entender como é que a gente está avançando e onde a gente está avançando. Então, reunião diária. A primeira reunião é essa. Ah, tem que ser alguém da área para dar essa reunião, para poder coordenar? Tem, porque é o professor que conhece da sua área que vai articular os conteúdos, né, os componentes curriculares, que vai trazer aí as referências da BNCC, do currículo referência, os planos de aula, que vai apresentar os cadernos mapa, todos esses instrumentos que a gente tem à disposição do professor, o professor coordenador de área que traz isso para discussão dentro da sua área, então. Então, nós temos a área de ciência da natureza, ciências humanas, ciências matemáticas, suas tecnologias e linguagens. Temos visto que, principalmente nos primeiros anos, os próprios estudantes não conseguem identificar as áreas.
Ah, então hoje eu vou ter prova de linguagem. Uai, quais provas eu vou ter? Né? Quais avaliações eu vou ter? Então, até isso, diretores, que parece tão óbvio para a gente precisa deixar em alguns momentos na escola isso claro. Outro dia eu fui dar uma palestra em uma escola e aí eu cheguei lá para dar aula de humanidades. Os alunos até então não sabiam para que era aquela aula. Então, identificar do porquê que eu estou tendo aula de humanidades, por que eu estou tendo aula de tecnologia, né? Quais são as aulas de aprofundamento e por que eu estou tendo aula de aprofundamento. Se a gente não tem isso claro entre a gente, e nesses momentos, né, dessas reuniões de fluxo, elas também são para isso, porque além de comunicar, elas também formam. A partir do momento que eu trago as legislações, que eu trago as informações, eu formo a minha equipe. Então, é fundamental que essas reuniões aconteçam. Depois dessa, nós vamos juntar, então, os coordenadores de área, nós vamos juntar o coordenador de cada área, junto com o especialista e com o professor de estudos orientados. Por quê? Se eu não passo o que está sendo trabalhado e quais são as fragilidades para o professor de estudos orientados, esse professor de estudos orientados vai ficar perdido e vai dar da cabeça dele o que ele acha. Então, nós temos duas ferramentas para isso. Uma é a reunião de fluxo, em que a gente junta os coordenadores de área junto com esse professor, e a outra é o guia de ensino e aprendizagem, através do guia, que é feito lá na reunião dos PCAs, então esses na reunião diária, o PCA vai fazer os guias junto com seus professores, depois ele traz esse guia para cá, e aí a gente consegue, então, entender o que está acontecendo em cada área. E aí o professor de estudos orientados não vai ficar perdido. Ah, eu não consegui fazer esta reunião. Vocês viram que a diretora de ontem achou uma solução para isso, que foi colocando nos envelopinhos o que cada professor... Cada um vai achar uma solução para isso. Nós somos criativos, nós vamos ter várias soluções. O que a gente não pode deixar de fazer é de comunicar, para que o professor de estudos orientados não fique desorientado, para que ele saiba qual é o caminho que ele tem que seguir, quais são os conteúdos, as habilidades que ele precisa trabalhar em suas aulas. Para além disso, o professor de estudos orientados ainda tem as suas aulas estruturadas, que são aquelas metodologias de estudos, né, que os nossos materiais explicam claramente como são as aulas de estudos orientados. Essas aulas estruturadas são para o primeiro ano. Ah, estou no segundo ano, o que eu faço com as aulas de estudos orientados? Bem, primeiro, eu vou diagnosticar se essas aulas estruturadas foram dadas no primeiro ano, se elas foram absorvidas, se não, eu posso usá-las no segundo ano. E, para além delas, eu ainda faço as avaliações semanais, eu faço aqueles estudos em que um ajuda o outro com monitoria. Então, nós temos várias formas de trabalhar estudos orientados. Nós também estamos soltando mais um vídeo orientando sobre estudos orientados. Tá? Depois dessa, nós ainda temos uma outra. Gente, vocês tiraram a apresentação aqui? Deixa em tela cheia para mim, Silvana, senão eu não consigo ver. Tá? Uai, tá na tela cheia, não tá não? Então Vou fui eu que voltar, cliquei. então. Desculpa. Não, Tá a pode tela cheia. deixar. Fui eu. Tá Fui eu que vendo? cliquei. Obrigada. Ah, O outro é o especialista com os professores de projeto de vida. Então é o seguinte, depois que reuniu a área, reuniu com o professor de estudos orientados, o especialista precisa entender o que está acontecendo nas aulas de projeto de vida. As aulas de projeto de vida também são aulas estruturadas. Elas têm aula por aula, conteúdo a ser dado. Lá no webinar inicial, a gente explica por que dessas aulas. Ela tem uma lógica. O Arlindo, você está desenhando a nossa tela todinha. isso, tem que tirar esse lapisinho aí, que você deve ter clicado nele. Eu não tenho como controlar aqui, sabe, Dani? Senão eu mexo na sua tela, aí fica aparecendo. Tem que ser Tá? a Ronan aí. O Controla para Arlindo vai mim. desenhar outra hora para a gente. E aí, gente, é o seguinte, essas aulas que a gente explicou lá no webinar inicial,
elas têm uma lógica, porque é o seguinte, primeiro a gente trabalha o autoconhecimento dos alunos, a partir do autoconhecimento, a gente vai trabalhar nos seus valores, os seus princípios. No segundo ano, a gente pega os sonhos desses alunos, desses sonhos a gente vai concretizando e fazendo virar metas, projetos de curto, médio e longo prazo. Depois isso vai virar uma agenda. E aí, no final do segundo ano, eles vão ter um plano de vida. Para que no terceiro ano, quando a gente for trabalhar pós-médio, o professor de pós-médio já vai entender qual é a realidade da sua turma. Quantos sonham com uma carreira militar, quantos sonham com um concurso, quantos com o Enem, uma carreira acadêmica. E é a partir disso, do que foi feito no segundo ano, que o professor do terceiro ano vai trabalhar. Então, entendem que tem uma lógica? E é por isso que o especialista precisa acompanhar o que está sendo feito nas aulas de projeto de vida. Então, nessas aulas, ele também vai trazer o que são os sonhos dos estudantes. Então, para que esses sonhos sejam compartilhados com os outros professores, o especialista precisa acompanhar o que é feito com os professores de projeto de vida. Para isso, nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta de monitoramento, que foi apresentada na reunião de formação com os especialistas. Então, eles sabem que eles precisam monitorar tanto as aulas de estudos orientados, quanto as aulas de projeto de vida, para além das aulas dos componentes da formação geral básica, que aí quem vai fazer isso é o professor coordenador de área. Mas o especialista ainda monitora essas outras duas. Também foram, todo o treinamento foi feito com eles na prática, né? A gente fez junto com eles na formação de especialistas. Depois nós temos, então, a parte de gestão, que é o especialista com os professores coordenadores de área e a gestão, que é uma parte mais de resolução, né, de decisões, a partir daquilo que saiu dessas reuniões, quais as decisões a gente vai tomar, isso com relação ao plano de ação da escola, com relação à agenda bimestral que a escola vai fazer, os planejamentos macro. Mas isso com essa comunicação e esse fluxo contínuo entre professores e gestão. Depois nós temos, de um outro lado, as reuniões que são feitas com os representantes de turma, porque aí a gente tem que trazer essa questão da representatividade para os nossos estudantes. Então, ele não fala sozinho e por si mesmo, ele tem que trazer o que é demanda da turma dele, e aí o diretor faz essa reunião com os representantes de turma, para ter esse diálogo, né? O que dá para acordar, o que não dá, o que está legal, o que não está, trazendo a corresponsabilidade, trazendo protagonismo, e também com os representantes dos clubes de protagonismo, com os presidentes, porque não necessariamente os representantes de turma estão envolvidos com os clubes, né? E os clubes, eles têm uma dinâmica prática. Então, onde eu estou me reunindo, o horário que eu estou me reunindo, o que está dando certo, o que não está, o diretor precisa fazer essa reunião com os representantes dos clubes para alinhar esses acordos, para que os clubes funcionem e não tenham aí os seus problemas na escola. Então, entendem que quando a gente faz esses momentos, eu tiro 1 hora para fazer cada um desses momentos, mas isso vai evitar um desgaste de muitas coisas que deixaram de ser acordadas. Então, quando eu faço esses acordos, e eu consigo fazer esse fluxo de comunicação, muitas coisas que não são ditas acabam ficando claras e aí a gente consegue avançar, né, na nossa comunicação dentro da escola. Pode passar, Silvânia, por favor. Rodrigo, você quer falar desse aqui ou eu continuo? Pode continuar, Dani. Tá. Então, assim, pensando nesse papel Pode do ser bem rapidinho, porque a gente passou isso aqui ontem, né? A gente falou bastante disso. Isso. Então, só lembrando, gente, que o especialista coordenador geral é essa pessoa que vai ser o guardião do modelo na escola. Então, quem é que vai cuidar de publicizar, de garantir que os guias estejam feitos, é ele que vai garantir isso. Orientar o plano de aula dos professores, que é uma outra ferramenta, né? Então,
Guia é uma ferramenta, que é uma ferramenta que é pública, que é para a gente deixar para que os pais vejam, para que os estudantes vejam, para que os outros professores vejam. Então, esse instrumento é um e o plano de aula é outro. E, para além disso, a gente ainda tem esse monitoramento do currículo. Então, quem faz, né, todo esse planejamento pedagógico, essa articulação, é o especialista coordenador geral do MTI. Então, é por isso que ele é o guardião do modelo, porque fazendo rodar essas ferramentas, a gente consegue fazer com que o modelo avance. Pode passar, Silvana. Como é que se segura? Falta 2 minutos de tempo, você vai dar uma pegar. Tem alguém com um áudio aberto? Tem muito microfone aberto, vocês conseguem fechar? Sim, fechando. Tá, obrigada. Dani, acho que naquele slide anterior, cabe a gente fazer uma observação e respondendo aí a pergunta da Marinês, que ela pergunta se o especialista é responsável pelo MTI. Aí eu não entendi se ela quis dizer o coordenador geral, que antes existia o cargo de especialista do MTI, esse ano não existe mais esse cargo. Então, eu não entendo bem o que ela está perguntando. Eu vou chutar aqui que ela está entendendo que ela está se referindo ao coordenador geral. Então, se for isso... Mas vamos explicar esse papel, então, né? Se for isso, se ela estiver se referindo ao coordenador geral, o coordenador geral não faz nenhuma atividade, ele não tem nenhuma atribuição de especialista. Ele só é especialista no cargo dele. Apenas isso. Então, se você pegar lá, existe até um memorando do coordenador geral, não tem, Dani? Isso. Isso, tem um memorando que são as atividades do coordenador geral. Você vai ver que não tem nada referente a... Porque DED não é atribuição do especialista coordenador geral. Então, respondendo a Marinês, se ela está se referindo ao coordenador geral, esse especialista não é responsável pelo DED das turmas do MTI. O especialista do Comporta da escola, ele vai fazer o trabalho de especialista de toda a escola, inclusive das turmas de MTI. Ok? Ok. Até algumas pessoas comentaram ontem, hoje, né, de novo, estão chegando especialistas novos. Sim, e aí é por isso que a gente está investindo tanto na formação desses especialistas. O que nós vimos durante a formação dos especialistas? Muitos não tinham estudado nada do material que já tinha sido disponibilizado. Então, isso, gente, é essencial, sabe? Que vocês peguem eles e falem assim, ó, hoje vocês vão ficar trancados numa salinha aqui estudando documento orientador, com a errata do documento orientador, que fala o papel de cada um, função de cada um, o que cada um faz dentro da escola. Para além desse, nós temos o Manual das Atividades Integradoras, que explica cada uma das integradoras pontualmente. Para além disso, nós ainda temos a própria gravação que foi disponibilizada de toda a formação com os especialistas. Então, esses materiais, né, a gente precisa tirar um tempo para que eles fiquem por conta de fazer essa formação. O dia a dia da escola, a correria da escola é um dia que tirar para fazer eles, né, pegarem esse material, estudarem, assistirem à formação, muito das dúvidas que surgem serão sanadas a partir do momento que eles pararem para ouvir e fazer essas formações. É lógico que uma vez só visto não vai absorver tudo, mas todo o material está ali disponível. Então, mesmo que estejam chegando agora, é fundamental que todo mundo pare para estudar. Senão, a gente nunca vai ter pessoas formadas o suficiente. Mesmo quem já está há tanto tempo, continua tendo, gente, as mesmas dúvidas. Nós que estamos, né, imersos no processo, ainda temos dúvidas. Nós estamos num processo de formação. E essa formação é continuada. Aliás, nós estamos num processo de implantação. Né? Então, ainda é novo para a gente. Então, é isso mesmo. A gente precisa ir estudando e se integrando, né, a este material que está aí. E só lembrando aquilo que eu falei ontem, se o diretor não se atentar a isso
e não seguir essa orientação e entender que o especialista coordenador geral, ele é só especialista no cargo, que ele não tem atribuição de especialista, ele vai quebrar a espinha dorsal do modelo. Porque aí o coordenador geral não vai conseguir fazer tudo isso que a gente está trazendo aqui, que é ser o guardião do modelo. Para ser o guardião do modelo, ele precisa olhar de perto todas as atividades integradoras, ele precisa monitorar aulas de PV, o nivelamento, aulas de estudo orientado, é uma série de coisas que precisam ser olhadas ali com lupa mesmo no dia a dia da escola. Se ele for deslocado para fazer outra coisa, que ele não foi contratado, essa não é a orientação do quadro de pessoal, não é fazer serviço de especialista, você vai realmente, volta lá na pega aquela caixinha que está lá no coração da macroestrutura e tira ela. É o que eu falei ontem, acabou o NTI, não tem articulação do modelo na sua escola. Então, tem que ficar muito atento a isso aí. Dani, vou aproveitar para responder outra pergunta lá do chat. Não teremos a implementação do Programa de Ação em 2023. Ele está lá no documento orientador, mas na errata do documento orientador tem essa informação, tá? Não iremos implementar o Programa de Ação em 2023. Está explicando isso aí. Eu estava até esperando, o Fernando chegar para eu responder as 3 questões que ele deixou ontem. Ele já chegou aí? Fernando já chegou? Fábio, não é não? É Fábio, né? Fábio. É só lembrando que... Oi, estou aqui sim. Ah, era você. Estava esperando você chegar para a gente responder. Então, desculpa o atraso, eu tive um trabalhinho em conexão aqui, atrasei uns 10 Sem minutinhos. problema. Então, deixa eu só falar sobre essa questão então de ontem. Porque o que acontece? Eu até entendo que o Rodrigo, né, falou da questão do maior detalhamento no plano de ação, mas me preocupou bastante, até conversei com a nossa especialista, coordenadora geral ontem a respeito, me preocupou bastante por quê? Porque eu vi assim que era uma ferramenta que surtia efeito na escola. Porque uma coisa é o teu plano de ação, por mais que todos participam, por mais que todos tenham conhecimento dela, tem que ter, né? É diferente de eu ter, por exemplo, um plano de ação da secretaria, né, onde se desdobra na escola, aonde cada professor olha para esses objetivos da escola e fala, poxa, dentro da minha disciplina, eu vou ajudar a escola a atingir isso dessa forma. Então, com isso, a gente tem um maior detalhamento, a gente consegue fazer um melhor monitoramento. Então, eu não sei, né, não sei de onde que veio essa decisão, mas se foi tão assertivo assim tirar esse documento, uma vez que agora nós perdemos um pouco essa especificidade das ações, sabe, de forma focada mesmo em cada segmento da escola. Inclusive, isso daí vai dificultar bastante o monitoramento disso, né, a gente quantificar, a gente qualificar as ações. Então, por isso que eu perguntei para vocês com relação a isso, tá? Então, esse Fábio, ponto. vou dar uma sugestão em relação a isso aí. A primeira é que, por exemplo, se você já tem experiência com programas, você sabe que funciona e realmente é um instrumento poderoso. Ele é muito, muito assertivo, ele é muito bom. Se você tem esse conhecimento e você conseguiu implementar na escola e ele funcionou, rodou legal, o que nós estamos tirando é a exigência de fazer, mas você pode fazer, você tem autonomia para fazer, ok? Agora, uma alternativa a isso é vocês criarem pode ser uma planilha, tá? Um documento simples mesmo, porque a essência ali quando a gente está falando do plano de ação, é porque o programa ele traz algumas coisas a mais, que por exemplo, indicar para o servidor algumas especificidades que ele precisa se aprofundar, isso o programa de ação traz, mas isso pode ser, de certa forma, essa parte, por exemplo, de desenvolvimento do servidor, ele pode ser contemplado lá na avaliação de desempenho, nesse processo da avaliação de desempenho do servidor. Então, essa parte mais lúdica ali do programa, você pode usar isso, tá? E a parte que é da execução da ação, onde você quer especificar
que aquela ação tem um responsável e ela tem uma data para acontecer, você pode criar uma planilha de relatório e colocar para a escola toda enxergar, ela se enxergar lá no plano de ação. Olha, essa tarefa é minha, ela tem esse prazo de execução, eu sou responsável, porque muitas vezes também eu não sou responsável na totalidade, mas é eu que vou cuidar da ação. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma ação específica para o coordenador de área. A gente sabe que a ação ela depende dos professores da área, mas o coordenador é que vai responder pela ação, né? Então, você pode fazer isso, que a sua escola é CDG ou é SIGAE? Sim, SIGAE. SIGAE, né? E aí, isso vai para a tarefa. Essa parte, boa parte do programa de ação, você pode colocar na tarefa, porque na tarefa você especifica o nome da pessoa, o prazo que ela vai executar aquela ação. Então, a sugestão é fazer esse exercício que eu estou dizendo aqui. Pega lá a estratégia do plano de ação, que vai ser desdobrada para vocês através da regional, e tenta julgar o que seria lá no programa para as tarefas, porque aí você consegue cobrir ali. Adicional a isso, se vocês quiserem dar publicidade para a escola, você pode imprimir lá essas tarefas, depois que elas foram criadas, e publicizar para a escola, para que todos enxerguem ali quais são as ações que estão sendo realizadas naquele período e quem está realizando. Beleza? Perfeito, Rodrigo. E só pegando o gancho da sua fala, na realidade isso foi feito até como uma forma que eu não sabia que o programa não ia ter, até como uma forma de valorizar esse programa de ação. Quando nós fomos fazer, né, as avaliações, eles começaram a preencher o PGDI deles, eu linkei uma coisa a outra, eu imprimi as competências, né, do que se espera desses profissionais lá no programa de ação, e eu já incluí essa folha para que fosse um subsídio na hora dele colocar ali o que ele pretende, qual é a atuação que ele pretende melhorar, então uma coisa está atrelada à outra. É muito boa a sua colocação, a gente já tinha feito isso aqui. Legal, muito perfeito. legal. Tá? Isso aí, cara. Você entendeu certinho o que tem que ser feito. Ah, Tá que bom. perfeito. E deixa eu só fazer uma pergunta que é do slide anterior, que na verdade, gente, aqui no Zoom eu não estou achando a ferramentinha de levantar a mão, nem sei se tem. Procurei ontem, não achei, acho que não tem, né? O que acontece? Vocês acham, quer dizer, vocês têm informação se tem se a secretaria almeja talvez criar um regime diferenciado de dedicação exclusiva para o MTI? Sabe o que eu falo para vocês? O que vocês colocaram ali é perfeito, perfeito, sabe? Numa outra realidade que eu estava, mesmo tendo essa dedicação plena, né, do professor, aonde nós conseguimos fazer todas aquelas reuniões ali, nós conseguimos fazer todas. Nossa, ainda assim eu falo para você que a gente sofria para conseguir fazer essa engrenagem girar. Agora, a minha maior dificuldade aqui em Minas tem sido isso, porque nós, infelizmente, por mais que nós tentamos na reunião de fluxo, né, quer dizer, de módulo 2, fazer de grupos e tudo, mas a demanda é muito grande para o tempo que nós temos para fazer essas reuniões acontecerem. Então, por mais que nós sabemos que tem que acontecer, não é que a gente não queira. Infelizmente, não bate horário, né? O coordenador de área, por exemplo, a gente está suprindo essa necessidade na reunião dele com os professores por meio de grupo de WhatsApp, porque não dá. A gente já fez esse estudo, é professor que o horário não bate, ele está em outra escola, está dando aula, mas em 3 escolas e não fica na... Então, não dá para fazer essas reuniões ocorrerem. Então, isso eu acho que é um prejuízo tremendo para o programa, porque se você não reúne, você não planeja, você não consegue elaborar, né, projetos, você não consegue fazer as coisas se encaixarem. Então, né, não sei se vocês têm essa informação, mas talvez seria interessante até sinalizar, né, que essa necessidade, se bem que eu acho que eles já sabem, eu mesmo já falei um monte de reunião, mas não vão perder isso de vista, não, porque eu vejo que o programa está perdendo muito com essa falta de possibilidade da engrenagem girar como deve girar, tá bom? Agora deixa eu ficar quieto, que eu falo muito. Tá, Joia. Quer falar aí, Dan? Eu tô aqui me coçando para falar, porque eu estava esperando você entrar na sala para poder trazer.
Então, é o seguinte, como a gente contou para vocês, a gente está passando por esse processo de adaptação, né? Então, ao que vem dos outros estados e o que a gente tem em Minas, nós estamos passando por várias adaptações. Uma delas é esta de não ter o professor coordenador geral e ter o especialista. E isso foi por causa de legislação, porque o professor, para ele ficar na escola, ele cumpre 16 horas na escola e o resto é módulo. Então, a gente não podia exigir dele as 24 horas na escola. E foi por isso, então, que o cargo de especialista era o cargo que poderia cumprir a função do coordenador geral. Foi por isso que trocou de professor para especialista. Como o Rodrigo falou, é o cargo. Então, eu sou professora de geografia, é o meu cargo, mas eu estou hoje a serviço da escola de formação. Então, eu não faço nenhuma das minhas funções de professora de sala de aula. Eu faço as funções que estão estabelecidas na escola de formação. Entendem que é só um cargo e que o cargo que precisava para poder cumprir as 24 horas era do especialista. Esta foi uma adaptação, mas nós estamos trabalhando, e aí tem uma equipe dentro da secretaria trabalhando nas legislações e na... Como é que a gente chama, Rodrigo? Gente, fugiu o nome agora. Marco Legal. O Marco Legal do ensino integral em Minas Gerais. Para que a gente tenha todas essas coisas que vocês estão falando, a carga horária, as funções que possam cumprir, né, e aí a integralidade do que o programa propõe. Para isso, a gente precisa do marco legal. E essa tem que ser hoje a nossa briga, né, para que esse marco legal saia logo, para que, então, a gente supra essas necessidades. Mas isso está sendo trabalhado e é nossa prioridade, inclusive na prioridade do nosso plano de ação, tá, Fábio? Então, isso é, sim, nosso foco. Teve uma outra coisa, para além do programa de ação, que aí foi isso que o Rodrigo falou, no PGDI a gente precisa, foi uma outra coisa uma questão que apareceu muito. Então, o programa de ação, ele precisa, primeiro, a gente já tem uma ferramenta que é o PGDI, que precisa ser trabalhado melhor dentro da escola, para daí a gente ir amadurecendo até chegar em um programa de ação. Então, a ferramenta que a gente tem hoje é o PGDI, a gente precisa usar mais essa ferramenta. E uma outra coisa que você trouxe ontem foi com relação à priorização da infraestrutura, né? Dessas coisas da gente priorizar as escolas que são de MTI, a gente priorizar a infraestrutura delas, tal. Até então, até o ano passado, nós tínhamos um resquício de muitas escolas que estavam obsoletas no sentido de estarem caindo, com problemas gravíssimos de estrutura. Esse ano, a Secretaria já começou a priorizar as escolas em MTI para a infraestrutura que consiga, então, fornecer aí espaço, materiais, infraestrutura, obras para as escolas de MTI, para que elas sejam prioridade. E aí vou te dar um exemplo. Eu estou vendo aqui, né, com uma escola, não sei nem se ele está aí, o Michael está aí, de Milho Verde. Milho Verde tem uma escola que é pequenininha e que não está cabendo de aluno, tem aluno, assim, saindo pelos ralos de lá, de tanto aluno que tem nessa escola. É uma escola MTI, só que é uma cidade turística, então a gente não consegue alugar um prédio, alugar uma casa, porque essa cidade só vive de turismo, não tem uma... Né, a infraestrutura dela é muito cara, comprar um terreno e tal. E aí, com a mobilização do diretor, que bateu na porta do superintendente, que comprou a briga, que vieram para Belo Horizonte, bater na porta do secretário, não conseguiram um dia, ficaram outro dia, até conseguir, e eles se organizaram de um jeito que o município, aliás, Michael, se você estiver aí, foi o prefeito está homologando hoje a doação do terreno. Então, o município está doando o terreno e o Estado vai fazer a obra de uma nova escola, porque teve toda uma mobilização de município, de superintendência, de diretor, de comunidade, e aí as coisas aconteceram, né? Então, a priorização acontece, mas também precisa de um movimento aí do outro lado, né? Então, esse exemplo do Michael, para mim, foi muito legal, porque teve um envolvimento de um coletivo, né? Tudo bem que o superintendente de lá comprou a briga, e isso foi muito legal. Então, assim, a infraestrutura hoje ela já é priorizada, as nossas compras, as compras de material, compra de equipamento,
elas já têm sido priorizadas, e agora falta o nosso marco legal, né, que tem que ser a nossa briga agora. Eu avanço, tem muita gente com a mão levantada, eu estou vendo muita gente com a mão levantada. Dani, rapidinho, só Sim. porque essa dúvida do Fábio aí pode responder outras questões também. Ontem eu falei também de uma coisa muito importante, que é quando a gente estava falando da macroestrutura, eu falei da fragilidade que é quando você não implementa a metodologia e você tem a macroestrutura funcionando ali no papel, né? Você tem as contratações feitas, ali o quadro completo de professor, ou seja, toda a macroestrutura ali pronta na escola. E aí eu falei, aí você pega, não executa o modelo. O que vai acontecer? Você vai ter uma escola regular funcionando dentro do MTI. E aí você cria vários problemas. Eu dei o exemplo, por exemplo, vamos pegar a matemática, por exemplo. Se você pega um professor de matemática que ele é professor de estudo orientado e de matemática, e aí vamos linkar também com nivelamento. Imagina uma escola que o professor de estudo orientado não dá estudo orientado, mas ele estende as suas aulas de matemática, e, além disso, o nivelamento de matemática não é nivelamento, ele é um aprofundamento de matemática, que é um erro também. Então, você vai ter uma escola onde você tem lá 3, 4 aulas, dependendo da matriz, né? 3, 4 aulas do regular, mais 5 aulas de matemática do estudo orientado e mais 2 de nivelamento. Pronto, você acabou com a vida desse menino. Você vai ter um menino lá com 11 aulas na semana de matemática. Então, quando eu trouxe essa questão que é problemática, e aí veio o Fábio e trouxe essas questões aí do marco legal, e aí está respondido, que isso é uma coisa que está sendo olhada, sim, né? E a gente torce para que isso aconteça, porque vai ser o que vai dar a arrancada final aí no MTI, é o marco legal. Porque outros estados, por exemplo, já conseguiram fazer isso, né? Então, você tem ali carga horária diferenciada para professor, você tem uma remuneração diferenciada em alguns estados, quando a pessoa é do MTI. Então, você tem uma série de leis que são específicas para o ensino médio integral. Mas, Rodrigo. Só um minutinho. Deixa eu só completar aqui, rapidinho. Mas a gente tem que ter o cuidado seguinte, enquanto isso não sai, nada justifica o professor de projeto de vida não trabalhar as aulas que estão no material. Nada justifica o professor de estudo orientado não dar estudo orientado e dar a matéria dele na aula. Nada justifica o professor de nivelamento não deixar de aplicar a sequência didática lá do IQE, que está no Drive para todas as escolas, e dar uma outra aula lá. Então, o que eu estou trazendo é isso. Minimamente, o que a gente consegue fazer é, pelo menos, aplicar a metodologia dentro do que já é legal, né? O professor foi contratado para estudo orientado, ele tem que dar o estudo orientado. Ponto final, entendeu? Ele não pode decidir chegar lá e falar assim, eu não concordo com essa metodologia, não vou dar esse treino, não, vou dar minha aula aqui. É isso que eu estava trazendo de quando a escola ela tem a estrutura do MTI, mas ela funciona como regular. E aí vira uma bagunça geral dentro da escola, tá? Só para deixar esse um pouco mais fechadinho aí, ok? Eu vou pedir desculpa, eu vou te fazer, vou complementar. Tudo bem? Meu nome é Karina, eu falo de Carmo Caju. Isso. Karina, minha xará, o que nós vivemos hoje, eu trabalho numa escola que é pequena, né, aqui dentro do município, é a menor escola aqui dentro do município, mas o que a gente vivencia hoje é uma escola dentro da outra. É justamente o que você disse, Rodrigo. Eu tenho a MTI dentro do regular e o meu comporta é muito pequeno. Então, assim, pelo número de alunos, eu tenho menos profissionais e aí acaba que a gente tem que fazer de tudo um pouco. Eu sei que dentro da legislação,
eu tenho que o profissional, o coordenador, né, o especialista coordenador, ele não pode, ele não deve, não pode fazer isso ou aquilo, mas a gente não tem quem faça mesmo, entendeu? Então, o que que acontece? Falou aí, repete, Existe Karine. Desculpa, é que às vezes a gente não tem quem faça, não tem quem faça pelo número reduzido de profissionais. Então, Você eu tá falando acredito do coordenador geral? Isso, às vezes é o que eu estou dizendo, é que pelo número de alunos ser menor, a escola é pequena, eu tenho um número muito reduzido de profissionais. Então, aqui a gente faz tudo um pouco todo mundo, não tem jeito, não tem quem Mas o faça, né? coordenador, Karine, mas aí eu não concordo, por quê? Porque o Não, coordenador geral, ele é além do comporta. Isso foi Pois é, mas previsto. aí se eu tenho um especialista só, e aí dentro do MTI eu tenho 27 conteúdos por turma, eu tenho 2 turmas. E aí mais 7 turmas do regular. E aí é uma carga burocrática muito grande, né? Não está fazendo. A gente está tentando dobrar todo mundo, né? Assim, fazer o serviço em tempo e a hora. Mas o que esse marco vai trazer para nós de benefício é justamente regulamentar e trazer, de repente, desvincular o MTI do meu comporta. Né, do regular, por exemplo, eu tenho direito a um especialista para o regular. Ele às vezes me ajuda dentro do MTI, então eu tenho que desvincular esse comporta. Era o ideal para nós, né? E outra coisa é que quando a gente tem uma escola pequena, todo mundo acredita que tem menos trabalho, mas a carga burocrática é a mesma, enorme, ela é a mesma. Todos os prazos, todas as planilhas, tudo é a mesma de uma escola enorme, e uma escola enorme tem bem mais funcionários. Né? Então, estou dividindo com vocês o que a gente vivencia dentro de uma escola pequena, né? E, inclusive, Karina, minha escola está caindo, a gente está com uma quadra interditada, né? E não consegue, não fomos contemplados ainda com reforma, mas, enfim, esse marco legal, então, agora sabendo dele, a gente cria um pouco mais de esperança para que o programa consiga caminhar, porque eu estou com ele travado em vários pontos pela falta de profissionais específicos, né? Assim, por assim dizer. Obrigada, viu? Nada, Karine. Rodrigo, você quer comentar essa questão da contratação? Porque a gente tem tido muito problema com isso, né? De pessoas que não têm o especialista, coordenador geral, mais um especialista do comporta. E a partir de uma turma MTI, já tem um especialista coordenador geral, de acordo com a legislação. Então, eu vou até colocar aqui agora, para além do comporta. Então, vou até colocar aqui agora o memorando que fala isso. Para ocorrer essa adaptação, teve que fazer essa adaptação. Então, para que a escola não seja prejudicada, a gente está contando o especialista além do comporta. Então, a previsão é 719 coordenadores gerais dentro de Minas Gerais, nós temos 719 escolas, então um coordenador para cada escola. Então, se a escola não tem, além do comporta, esse especialista, é porque ela precisa contratar. Filho, quando está com febre, está passando mal, está com febre. Não é essa a próxima. A gente mede temperatura e dá uma novalgina e só vai olhar no dia seguinte? Não, né? A gente vai medindo a temperatura para a gente ver como é que está. E é isso que é essa ferramenta de monitoramento. Não adianta a gente dar a instrução no começo do ano e só no final do ano ver quantos ficaram retidos, qual é o problema lá no conselho de classe de cada um. Por isso que o monitoramento ele tem que ser contínuo, para que a gente não tenha só depois, no final do ano, o problema já a bomba estourando. Tá? Então, era esse o recado que a gente precisava deixar com relação ao monitoramento currículo. E é por isso que vocês precisam cobrar isso dos especialistas coordenadores gerais. É papel dele fazer esse monitoramento. Pode passar, Silvane, por favor. E aqui, esse balanceamento, né, entre os itinerários formativos e a formação geral básica. Não adianta a gente ficar pesando só a formação geral básica, a gente
precisa dos itinerários formativos para fazer uma escola mais interessante, uma escola que traga os alunos para reflexão, para que traga essa construção do socioemocional. Então, não adianta a gente pender só para um lado ou só para o outro, a gente precisa desse equilíbrio entre os itinerários e a formação geral básica. Pode passar, Silvana. Isso, pode passar? Pode passar? Vamos para o vídeo do Marco, rapidinho, e aí, pode passar o vídeo, tá? E aí a gente traz, então, Rodrigo, depois a gente já entra com as ferramentas de TGE, tá bom? Pode passar o vídeo do Marco, Silvane, por favor. Oi? Oi, pessoal. Meu nome é Marco, sou gestor aqui na Escola Estadual Walt Disney e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o ensino médio em tempo integral. Mostrar como que essa metodologia impactou e modificou a vida da nossa escola e a vida dos nossos alunos. Nós somos uma das primeiras escolas em que foi implantado o ensino médio em tempo integral em 2017, uma das 6 pioneiras escolas de Belo Horizonte. Então, imaginem a quantidade de desafios que nós não enfrentamos. Mas, ao longo desse tempo, nossos desafios foram se transformando em encantamentos. E a gente pôde perceber como que a rotina, a vida dos nossos alunos e a nossa prática pedagógica foi modificada. Então, esse é um convite para que vocês conheçam um pouquinho da nossa escola e vejam como que o ensino médio em tempo integral tem mudado o nosso dia a dia. Vamos lá? Essa é nossa agenda. Com ela, a gente consegue manter todos os nossos alunos informados de todas as atividades que vão acontecer ao longo do bimestre. Nós já tiramos tudo que aconteceu no primeiro bimestre e agora nós vamos começar a fazer os registros do segundo bimestre. Outra ferramenta legal que ajuda muito na gestão da aprendizagem do aluno são os guias de ensino e aprendizagem. Nesse painel, a gente consegue colocar todos os guias do bimestre e eles são trocados periodicamente pelos JPs e pelos nossos líderes de turma. Como nós estamos encerrando, o primeiro bimestre, nós já vamos trocar agora para termos os guias de aprendizagem do segundo bimestre. Essa é a nossa área de convivência. Então, a gente investiu muito no bem-estar dos nossos alunos. A gente tem mesa de ping-pong, logo ali nós temos uma mesa de totó também, que é super disputada na hora do intervalo, e uma mesa de fute-mesa, que os meninos simplesmente adoram. Então, a gente teve que adaptar a escola para esses novos espaços, para essas novas modalidades, para que os alunos fiquem mais confortáveis e se sintam à vontade para estarem aqui. Para trabalhar a autonomia e a responsabilidade dos nossos estudantes, aqui na escola cada um deles recebe seu armário e cada um também tem seu copo ecológico, porque a gente evita que a gente use os copos descartáveis e também a gente proporciona ao aluno que ele seja responsável pela guarda e pela manutenção do seu material. Os alunos da educação integral ficam na escola 9 horas aula por dia. Então a gente tem que proporcionar para eles ambientes diferentes, para que eles possam estar fora da sala de aula e ampliar o horizonte de aprendizagens. Aqui no Walt Disney, nós temos as salas temáticas. São 4 salas. A gente tem a sala de ciências da natureza, nós temos a sala de matemática e física, nós temos as salas de linguagens e a sala de ciências humanas. Vamos lá dar uma olhada nelas? Essa é nossa sala de biologia e química. Para mim, é uma das nossas salas mais bonitas. Não é porque eu sou biólogo, não, viu? Essa é a nossa sala temática de linguagens. Nossa sala de física e matemática.
E essa é a nossa sala de humanidades. Uma sala também toda preparada, com todo o material, para que os nossos alunos possam ter aulas diferenciadas. Essa é a nossa biblioteca. Ela é dividida em 2 espaços. A gente tem aqui um espaço multimídia. E nós temos aqui uma parte com o nosso acervo literário. Nós temos computadores com acesso à internet para uso livre dos alunos. E aqui nosso acervo literário, que é mais um espaço que foi adaptado e organizado para uso dos alunos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da visita e que a gente possa contribuir um pouquinho aí para essa nova prática de todos. Gerir uma escola de ensino médio integral nos obriga a sair da caixinha, né? A movimentar o financeiro, o administrativo e o pedagógico de forma integrada para que todas as ações proporcionem o bem-estar do aluno dentro da escola. Afinal de contas, eles estão aqui 9 horas aula por dia. Né? Então, proporcionar espaços diferenciados para que eles tenham aulas diferenciadas, um material diferenciado, pensar de forma integral e de forma interdisciplinar para que cada aula, né, cada componente curricular das atividades integradoras ou dos itinerários formativos contribuam para a aprendizagem efetiva do aluno. É muito importante, né? Ter toda a equipe alinhada, falando a mesma língua, conhecendo o programa, saber como que cada uma das etapas funciona, cada uma das ações funcionam, também é muito importante, né? E promover esse protagonismo dos jovens. E vocês vão ver que é só começar, porque eles tiram de letra, né? Espero que todos aí tenham aproveitado. O que precisar, a gente está aqui à disposição. E, como eu disse anteriormente, que todos os desafios de vocês se transformem em encantamentos. Grande abraço e até breve. Bem, a gente trouxe esse exemplo, né? O Marco Aurélio, ele está numa escola, a escola Walt Disney, ela está numa região extremamente vulnerável, num bairro onde tem uma população carente. Então, muitas vezes a gente ouve assim, mas né, dentro de uma comunidade não dá para fazer, mas né, o lugar onde eu estou é um lugar que as pessoas... E o cuidado e o quanto esta comunidade abraçou a escola, naquele sentido de pertencimento. Os próprios professores, né, ali não tem uma pessoa sozinha fazendo tudo isso. O que o gestor está fazendo é realmente gestar, né, cuidar para que cada um cumpra a sua função. As salas foram os próprios professores, em seus horários de módulo, que foram fazendo as adaptações das salas temáticas. Os recursos vieram de parceiros, de emendas parlamentares, eles foram correndo atrás de parcerias para poder montar os seus espaços. A escola, ela tinha outros, né, tinha fundamental e tal, hoje ela é integralmente escola de ensino médio. Por isso, algumas salas ficaram vagas, e aí nessas salas, outras salas que tinham só escombros, que tinham móveis entulhados, eles foram fazendo essas adaptações, né? A biblioteca foi uma baita adaptação que eles fizeram, porque era um espaço onde ficava guardado muito entulho. Enfim, essa escola foi realmente pensada e as pessoas dali acolheram a ideia de que, como os meninos teriam que ficar ali 9 horas, que fosse um espaço agradável. E todo mundo colocou a mão na massa. E enquanto nós temos outras escolas na região metropolitana mesmo de Belo Horizonte, com estruturas fantásticas, com espaços fantásticos que não são utilizados, né? Que os alunos ficam, né, à toa porque não tem o que fazer. Então, a estrutura não é a justificativa, entende? É isso que a gente está querendo dizer, que era um lugar que não tinha, eles adaptaram, fizeram, enquanto outros têm muita estrutura, têm muito espaço e as coisas não acontecem. Então, tem aí um misto, né, de situações que a gente precisa considerar. Então, esse exemplo do Marco faz com que a gente fale assim, é possível, com criatividade, com todo mundo envolvido, não ficando nas costas de um só ou de outro, né? A gente realmente precisa que todos cumpram os seus papéis e suas funções para que as coisas aconteçam e o diretor não fique sobrecarregado. E aí, por isso, a gente vai falar, então, um pouquinho... Pode, Silvana, para cima. Silvana.
43. Ô, Dani, estou indo no 43, tá? Tá. Nós temos alguns, nós vamos deixar esses slides para vocês. Nós temos uma parte que a gente queria trazer um pouquinho sobre comunicação não violenta, essa forma da gente se comunicar com os nossos pares e tal. E eu queria até trazer uma frase, não sei se vocês já leram lá em Grande Sertão, de Guimarães Rosa, tem uma frase de Riobaldo que era o seguinte: amigo, para mim, é isso. A pessoa com quem a gente gosta de conversar de igual para igual, desarmado. E esse desarmado é o que a gente está tentando, né, fazer, e com os nossos pares, muitas vezes, a gente não consegue identificar quais são as necessidades, né, aquilo que está por trás. A pessoa, às vezes, chega num dia, né, cheia de prioridades, cheia de raiva, cheia de sentimentos. E se a gente não consegue parar e filtrar, muitas vezes a gente entra naquela onda, né, da raiva, da fala aguerrida, da fala agressiva. Então, nós vamos deixar aqui algumas referências para que a gente também pratique, entenda, estude, tanto com relação aos nossos alunos, os nossos funcionários, os nossos professores, essa fala cheia de sentido que traz consigo, né, essa comunicação não violenta. É uma prática que a gente precisa estudar mais e trazer para o nosso cotidiano na escola, para que exista esse diálogo sem desarmado, né? Como diz Diadorim, desarmado. Vou trazer aqui agora, então, alguns dos papéis que a gente precisa, né, que o nosso gestor desempenhe na escola. Então, essa missão de ser o guardião, então, de assegurar que a escola cumpra a sua missão, que é a aprendizagem de qualidade, essa é a nossa função. O gestor de conflitos, né, dá as diretrizes para as diferentes áreas, coordenando a diversidade humana, otimizando o tempo, ter liderança servidora e pedagogia da presença como fundamentos. O comunicador oficial, como o Rodrigo falou ontem, o diretor é a secretaria dentro da escola. Então, o diretor precisa assegurar que a escola funcione à luz dos princípios e conceitos do modelo. Ele precisa garantir que as informações sejam recebidas por todos. Quantas vezes a gente, às vezes, fala com um professor ou outro e ele fala: esse memorando não chegou, essa informação não chegou. Eu não sei se vocês lembram no exemplo que a diretora deu ontem, que eles criaram um Google Drive para que todas as informações fiquem acessíveis para todo mundo. Então, nós temos as reuniões de fluxo em que as informações são passadas, mas a gente precisa criar ferramentas para que todos tenham acesso às informações, aos memorandos, aos documentos orientadores, aos manuais instrutivos, aos modelos, para que ninguém fale que essa informação não chegou em mim. Então, a gente sabe que muitas vezes o diretor falou, né? Então, mas vamos deixar claro onde são os espaços que a gente está se comunicando, para que chegue realmente em todo mundo a informação. Como liderança, a gente precisa desse alinhamento e motivação da equipe para garantir o cumprimento da missão, com foco na missão e norteado pelos valores. E nisso aqui, gente, eu quero voltar lá no plano de ação da escola. Nós temos visto muitos planos de ação em que as escolas, ou ela copia, ou ela escreve coisas que ela não se conscientizou. Né? Quais são os valores da minha escola? Quais são as missões, a minha visão? Onde eu quero chegar? Cada plano de ação é único. Cada escola tem um PPP que é único, que é seu. E esse instrumento, essa ferramenta é para te orientar, para orientar o seu trabalho. Vocês conseguem fechar aí, gente? Com relação à formação, a educação pelo trabalho, que é essa educação pelo exemplo. Então, se eu estou participando de formações, se eu tiro meu tempo, que eu estou ali na escola, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, nós educamos pelo exemplo.
e nós temos os nossos momentos formativos, nossos momentos de módulo, que é o diretor que precisa cobrar isso, seja do especialista, seja dos professores. Convocação chegou, é convocação, não é pedido, não é convite, é convocação. E essas convocações precisam ser cumpridas. E nós temos as ferramentas para garantir que eles participem, né? E vocês assegurem aí as participações, nós temos formas legais de garantir isso. Com relação aos processos, esse planejamento, né? Então, quais são os meus processos de comunicação, os meus processos de cada item dentro da escola? O planejamento, ele é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer. Para que ele seja eficiente, eficaz, a gente precisa estudar as ferramentas de planejamento, né? Por isso que eu indiquei aquele livro de Celso Vasconcelos. Todo educador que assumiu a função de gestor precisa aprender e estudar sobre planejamento, gestão e processos. E com relação aos resultados, então, a integração e o monitoramento dos resultados, a construção e essa capacidade de melhorar os resultados. Para isso, a gente tem que identificar indicadores, saber lidar com os indicadores, para saber onde eu estou chegando, se eu não estou chegando, como é que eu faço esses ajustes. E é sobre isso que o Rodrigo vai falar um pouquinho agora. Pode passar, Silvane. Sil. Isso. E aí, gente, só para a gente não perder o foco, né, de que, lógico que aquilo que é urgente, né, como o Glaucio falou, a torneira estragou, aquilo ali é uma coisa que não está no planejamento de qualquer um. Um menino machucou, né, e aí eu tenho que sair correndo. Isso são as coisas urgentes que acontecem, mas a gente não pode viver da urgência. Aquilo que é importante, que é prioritário, eu preciso colocar no meu planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, se eu tenho um planejamento para fazer, por exemplo, no SIGAE, um plano de ação para lançar, eu não preciso deixar isso para o último dia. Se eu tenho os lançamentos do DED para fazer, eu não preciso deixar isso para o último dia. Os nossos planejamentos precisam colocar, né, precisam estar nesses processos, aquilo que é prioritário, que todo bimestre vai acontecer, que está na minha rotina escolar, que é a minha agenda com a secretaria, isso já precisa estar na minha agenda. E esse planejamento feito não vai fazer com que tudo se torne urgente. Vai ser urgente aquilo que realmente foi, que sair fora do planejado. Mas estando na minha rotina, né, do meu processo, do que é importante, do que é prioritário, eu consigo me organizar para não deixar tudo para a última hora. Pode passar, Rodrigo. Silvane, desculpa. É porque aí agora é o Rodrigo, tá? Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, então. Não, gente, meia hora. E aí? Né? Bom, pessoal, aí dentro das listas de coisas importantes e urgentes, né? Acho que o indicador é uma das coisas mais, assim... Eu acho importante porque a gente entende que ainda não é uma cultura, assim, da escola ficar atenta aos indicadores. Muitas vezes o pessoal acha que é uma mera burocracia. Por que eu preciso de indicador? Né? Então, indicador é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Eu estava falando ontem sobre algumas questões que muitas vezes você chega na escola, você tem lá um monte de ação, o pessoal planeja um monte de coisa e gastou uma grande energia, e aí você não tem a mínima ideia de qual foi o impacto dessas ações na aprendizagem dos estudantes. A gente não faz a mínima ideia, e aí quando você começa a se perguntar, por que eu fiz isso? Por que eu tirei o menino e levei para tal lugar? Por que a gente fez tal projeto? Então, o indicador, a gente precisa de ter um cuidado com ele, e a gente precisa de valorizar isso e entender que não é apenas uma burocracia. Tá? Então, o indicador ele vai servir para isso. Na hora que a gente escolhe os indicadores, a gente está priorizando um conjunto de dados que serão olhados de perto para a gente fazer o deparo com as ações, né? Para ver se as ações estão gerando impacto lá no indicador.
E é importante também que vocês adquiram uma cultura de publicizar isso para a escola, né? Os professores, os alunos, para todo mundo conseguir olhar para aqueles números e começar a gerar esse sentimento de pertencimento. Ora, cada resultado de cada estudante é um pouco do trabalho de cada um dentro da escola. Então, cada pessoa dentro da escola tem responsabilidade, tem impacto nos indicadores. Então, essa é a importância, e eu convido vocês a adquirirem essa cultura de publicizar esses indicadores para todo mundo. E aí, a gente linka aqui com esse slide, porque muitas vezes a gente é eficaz, né? Mas nem sempre é eficiente. Muitas vezes a gente é eficiente, mas não é eficaz. E muitas vezes a gente é efetivo, mas não é nem eficiente e nem eficaz. Então, a gente precisa entender a diferença entre essas três coisas. Porque para eu ser eficaz, a gente quer atingir metas e objetivos. Só que não é qualquer meta e não é qualquer objetivo. E aí é onde entra o plano de ação. O plano de ação ele precisa refletir o que de fato a escola quer para ela, né? Qual que é o plano da escola, qual que é o projeto de vida dessa escola. E aí, para ser ciente, a gente precisa utilizar bem o tempo. Porque não adianta nada a gente atingir as metas, mas gastar mais tempo do que seria o suficiente para atingir uma meta ou objetivo. E, além disso, a gente precisa estar sempre com o olhar lá no plano de ação, para ver se realmente eu fui eficaz e eficiente, ou seja, eu atingi a meta e fui eficiente, obedecendo ali os prazos, né, os tempos, mas nós conseguimos chegar no principal objetivo, que é caminhar em direção à missão dessa escola. Ou seja, os nossos estudantes, de fato, conseguem projetar e implementar os seus projetos de vida? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa sempre fazer. Pode passar aí. Bom, e para isso, para criar essa cultura, a gente precisa de começar a direcionar as informações para as pessoas dentro da escola, né? Então, a gente precisa adquirir essa cultura também de fazer registros, né, que eles sejam completos, que eles sejam consistentes, que os registros sejam confiáveis, ou seja, toda informação que a gente leva para a escola, a gente precisa confiar naqueles dados. Então, a gente precisa de estar muito atento quando a gente for publicizar esses dados, né? E como que são esses registros? Eles são bimestrais, de cada estudante, por série e por turno. E aí a gente tem 3 públicos aqui, aonde temos ali o resultado por estudante em cada componente, e para quem que vai ser direcionado esses resultados? Para o estudante e para a família. Por quê? Porque a família também precisa conhecer o resultado da escola. E conhecer o resultado da escola é conhecer o resultado do seu estudante. E aí eu faço referência a que eu disse ontem. A gente precisa garantir que todo mundo aprenda. Não adianta nada eu pegar um estudante ali que está muito bom, que está em dia, que ele tem a média maior, e esquecer daqueles estudantes que não conseguem aprender. Então, a gente precisa pegar aquela macroestrutura e colocar a serviço também daqueles que não conseguem aprender. E por isso que é preciso ter ciência desses dados. Quem são os estudantes com dificuldade? Quem são os estudantes que não conseguem aprender? Por que eles não conseguem? E, a partir dos dados, é importante frisar isso, o indicador ele só indica, tá? Na hora que você vê um indicador e que ele é problemático, a gente precisa ir para a fase de investigação. Qual que é o motivo que esse estudante não aprende? Será que eu preciso fazer um trabalho diferenciado com nivelamento com ele? Será que o problema
dentro da sala de aula com um determinado professor, com determinada matéria. Então, esses indicadores, na verdade, é o que vão indicar os caminhos que a escola vai percorrer para conseguir atingir aqueles estudantes que não aprendem. Então, nós temos ali os resultados publicizados para o estudante, o resultado por turma do componente, que vai ser ali direcionado para o professor do componente, para o coordenador de área. O coordenador de área também tem que ter ali a visão geral da sua área, quais são as turmas que estão sendo impactadas, para que ele também atue nessa investigação de quais são os problemas pedagógicos que acontecem ali no dia a dia, para que ele consiga pegar essas informações, levar para o coordenador geral e o coordenador geral, por sua vez, leva para o diretor para que ele possa tomar as decisões. Pode passar. Esse princípio da gestão, que a gente tem falado até aqui, ele considera 3 coisas principais, que a gente precisa de prever na escola momentos de formação continuada, a gente precisa ter uma comunicação muito efetiva e a gente precisa se sentir servidor. A gente precisa estar na escola com esse sentimento que nós estamos ali para servir as famílias, né? O objetivo da escola é servir ao estudante. E servir de apoio para o projeto de vida de cada um deles. Então, isso muda muito a perspectiva. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem essa consciência de que a gente está ali para servir. E a gente tem que ter essa consciência porque escola sem estudante não tem escola. Se o estudante resolve sair da escola, você vai perdendo a essência da escola. Então, se o estudante não permanecer na escola e não se sentir parte daquele ambiente, ele começa a querer sair, e aí, se não tem estudante, não tem escola, não tem cargo, não tem escola, na verdade, né? Então, até para a questão, falando um pouquinho mais da comunicação aqui em si, é muito importante que, quando a escola, por exemplo, planeja uma reunião de fluxo, né, de uma área, a gente tem que tomar muito cuidado para que essa reunião ela seja efetiva. E como que essa reunião vai ser efetiva? Se aquele momento for, de fato, aproveitado para tomada de decisões em conjunto. Porque muitas vezes você vai para a reunião e você perde muito tempo fazendo comunicações na reunião, sendo que essas comunicações poderiam ser feitas de forma visual, por exemplo. Você pode botar a comunicação em forma de gráfico, você pode colocar a comunicação em forma de comunicado mesmo, né? Então, muita coisa na escola que você faz numa reunião de fluxo são desperdícios de tempo. Poderiam ser feitos de outras formas. Então, a escola precisa buscar, e o diretor precisa buscar isso, uma forma das comunicações serem, de fato, objetivas e pontuais, para que não sejam informações genéricas, porque se ela for muito genérica, você abre muito espaço para discussão, você abre muito espaço para interpretação. Então, ela precisa ser muito assertiva para que a gente economize tempo de discussão aleatória dentro de uma reunião de fluxo. Então, a reunião de fluxo ela serve para quê? Vou ser muito objetivo. Vou pegar ali o que precisa ser, de fato, resolvido naquele momento, vou fazer essa comunicação, vou tomar as decisões e pronto. Registra e bora para a próxima. Ok? Pode passar aí. Então, tá. Alguns conceitos da TGE. Pessoal, a TGE, vamos entender aqui, tá? Só para a gente não confundir, principalmente quem
tiver o sistema de gestão do SIGA-E, tá? Futuramente, provavelmente, lá no ano que vem, a gente não vai ter... todas as escolas serão CDG, tá? Todas as escolas terão o SIGA-E como instrumento de gestão. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar trabalhando com esses conceitos da TGE. Então, por isso que a gente está trazendo aqui, para que vocês entendam que a TGE é um conjunto de conceitos e não é uma ferramenta em si. Então, o que quais são os conceitos que a TGE? Que é Tecnologia de Gestão Educacional, a sigla, tá? Então, ela traz o conceito de descentralização, que eu já falei ontem. O diretor ele precisa ter a consciência que, para que essa estrutura funcione, ele precisa delegar e ele precisa de colocar cada um dentro da sua função. Ou seja, o coordenador de área faz coordenação de área, o coordenador geral faz coordenação, o especialista faz o serviço de especialista, o professor executa o planejamento e as aulas, então ele precisa ter essa consciência de descentralizar, porque se ele pegar tudo para ele, não dá tempo de fazer a gestão pedagógica. Tá? Então, ele precisa de ter uma visão macro da sua escola. Ele precisa, por isso que é importante ele ter ali os principais indicadores na cabeça e debaixo do braço. Tá? Quando a gente fala de principais indicadores, é o quê? São dados de aprovação, número de estudantes em progressão parcial. Eu vou, no finalzinho aqui, espero que dê tempo, vou trazer aqui alguns elementos lá do exercício prévio, e no exercício prévio, a gente fez a gente trouxe um conjunto de dados que é aquilo que não pode que não pode deixar de olhar, aquilo que o diretor não pode deixar de olhar lá no dia a dia da sua escola. Tá? Então, ali você vai ter um resumo do que é fundamental de ter em mente, ter na cabeça os números, e eu vou tentar apresentar isso lá no finalzinho aqui. A gente precisa, então, fazer essa descentralização, e, para isso, a gente precisa acreditar no potencial dessas pessoas, né, que vai trabalhar com a gente. E um outro conceito é o PDCA. Tá? O que é esse PDCA? Quando eu falei ali de indicadores, o indicador é o que vai apoiar a escola nessa rotina de fazer o PDCA de tempos em tempos dentro da escola. Então, quando a gente pega ali, a gente está numa fase de planejamento, a gente planejou todo o plano da escola, né? Todas as ações, todas as estratégias que seriam executadas. Depois a gente partiu para a execução. Provavelmente, nesse momento, vocês estão nessa fase de executar. E daqui a pouco vai chegar o momento de fazer a checagem desses dados. Então, é nesse ponto que entra os indicadores. Né? Se você não tiver indicadores, você não consegue identificar qual que foi o resultado final das ações daquele período. E aí, se você não consegue identificar isso, você não consegue ir para o A do PDCA, que é o action, né? Onde você vai atuar na melhoria contínua. Ou seja, você planejou, executou e checou. Aí você viu que determinados elementos ali, determinados indicadores, ou eles estão indo para baixo, ou eles estão contínuos, não estão melhorando. Então, nesses pontos específicos, a escola precisa olhar para eles e replanejar suas ações. E, muitas vezes, aquilo que foi planejado não deu certo, não funcionou. Muitas vezes, a escola precisa de abandonar aquela ação e criar outra estratégia, porque aquela não está funcionando. E aí, não adianta a gente ficar ali dando murro em ponta de faca numa ação que não está gerando resultado. Então, isso também é um conceito da tecnologia de gestão educacional. E um outro conceito é que a escola precisa entender, principalmente para quem está entrando esse ano, vocês estão na fase da sobrevivência. É ali onde a gente tem os maiores problemas, os maiores impactos. Por quê? Porque a gente está chegando com
uma mudança de paradigma, a gente está chegando com uma mudança de comportamento, de conceitos novos. Então, é normal que o primeiro ano, muitas vezes o primeiro ano é um caos total. Então, a gente precisa de ter também essa previsibilidade, entender que é uma fase, que essa fase, ela, muitas vezes, ela vai passar muito rápido, às vezes ela permanece um pouco mais, até chegar lá na sustentabilidade, como uma escola que foi falada aqui agora, por exemplo, lá do Marquinho, né, do Walt Disney, que já está aí na fase entre o crescimento e a sustentabilidade. Não é, então, assim, a escola não vira aquilo ali da noite para o dia. As pessoas precisam internalizar os conceitos e começar a trabalhar naquela direção. Mas é possível, né? A gente trouxe aqui várias escolas que estão nessa fase da sustentabilidade e estão melhorando a cada ano, né? E, além disso, tentar estabelecer algumas parcerias, né? Pode passar aí. Bom, o plano de ação eu vou pular bem rápido, tá? Eu queria só destacar nessa questão do plano de ação que quando nós, esse ano, construímos o plano de ação, pessoal, nós levamos em consideração, eu e a equipe toda, todas as premissas do modelo. Tá? Então, nós elencamos ali quais eram as nossas prioridades, o que a gente ia executar esse ano, e nós colocamos tudo isso lá no plano de ação, e a gente publicizou para as regionais, e elas fizeram esse processo de ressignificar as nossas estratégias, ok? Então, qual que é o movimento? O movimento a equipe do MTI definiu as prioridades, definiu as estratégias, levou para as regionais, e as regionais ressignificaram as suas estratégias e ações. E a escola vai receber da regional esse plano de ação já mais próximo da escola, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a escola precisa entender que nós temos algumas estratégias que elas se desdobram e chegam na escola. Então, o diretor precisa conhecer o plano de ação da sua regional. Para não acontecer algumas coisas, por exemplo, que eu até citei ontem, às vezes você chega na escola, num ciclo, pergunta para o diretor, como que está aí o plano de ação? Em que fase de execução vocês estão? Como que está isso aí? Aí ele fala assim, está lá com o vice-diretor, está lá com um especialista. Não, pessoal. O plano de ação é uma coisa que tem que estar na cabeça do gestor. Precisa entender tudo que vai acontecer naquele período, claro, de forma consolidada, né? Porque ele não tá na execução, então ele precisa de ter o auxílio dos indicadores para entender que as ações estão sendo executadas e gerando resultados. Mas ele precisa conhecer as estratégias. Então, por exemplo, quando vou fazer um caminho de uma ação aqui, que a gente tem lá no plano de ação. Nós temos a primeira ação nossa lá, que está na nossa planilha, é o seguinte: fortalecer o nivelamento. Então, nós temos esse fortalecimento. Nós temos um conjunto de ações para fortalecer o nivelamento na escola. Quando isso vai para a regional, ela olha para essa estratégia e ela pensa: quais são as ações que nós vamos executar para fortalecer o nivelamento? Então, ela vai elencar uma série de ações e a escola vai olhar para essas ações. Quando a escola olha para essas ações, ela precisa ressignificar. Ela precisa entender que ela tem várias tarefas ali que ela precisa executar lá no chão da escola. Por exemplo, ela precisa garantir, através do coordenador geral, que a sequência didática específica do modelo seja aplicada pelo professor orientado.
Então, isso é uma ação que precisa ser executada. Ou seja, ela saiu do órgão central, a gente elencou as ações. Por exemplo, para a gente, uma das ações de fortalecer o nivelamento é fazer a formação de nivelamento, que vai ser executada, ok? Para a escola, ela é mais específica, porque ela tem que chegar lá para o estudante. Então, a escola, para essa estratégia específica, ela precisa prever no plano de ação dela o que será feito para garantir que o nivelamento seja, de fato, nivelamento na escola. Ok? E aí tem uma série de coisas. Uma das ações que a escola precisa de ter é, se o meu professor não conhece nivelamento, ele precisa participar da formação, ele precisa ler o documento orientador, ele precisa ter acesso às sequências didáticas do Drive. Então, é uma série de ações que a escola precisa viabilizar. E aí entra o papel do coordenador geral, do coordenador diário, do diretor, é todo mundo ali responsável por essas ações, ok? Pode passar aí. Rodrigo, oi. Só lembrando que, com relação ao plano de ação, nós fizemos vários plantões tira-dúvida com os analistas das superintendências. Então, se os diretores tiverem qualquer dúvida com relação a isso, os analistas e os servidores que são do MTI na superintendência são a referência para procurar, para ajudar com relação a isso. Legal. Só lembrando que, para que a escola ande alinhada com a regional e com o órgão central, é preciso que a escola olhe para cada estratégia do plano de ação da regional e que ela ressignifique para a sua realidade ali, ou seja, para o seu nível de governança, né? Então, a dica é, pega cada estratégia da regional e crie ações para cada estratégia dela, porque aí, automaticamente, a escola vai estar trabalhando com os princípios educativos e vai estar trabalhando com as premissas do modelo, que, por sua vez, estão linkadas aos objetivos estratégicos da secretaria, ok? Então, essa é a indicação que a gente está dando para vocês aqui. Pode passar aí. Vamos lá. Bom, um outro instrumento que é importantíssimo, tá, pessoal? É assim, para mim, é um dos principais instrumentos de gestão. Além do plano de ação, é os guias de ensino. Então, inclusive, é uma estratégia do plano de ação fortalecer a utilização desses guias. Então, nós temos várias tarefas, várias ações relacionadas ao guia. Uma delas foi colocar um vídeo formativo com acesso para todo mundo, para que a escola que ainda esteja com dúvida de como construir isso, que ela possa se debruçar sobre esse material formativo para conseguir avançar, tá? Então, esse instrumento, ele não é um plano de aula, tá? Ele é um instrumento que traduz, de certa forma, o plano de ação da escola, traduzido ali em cada área de ensino, tá? Para cada professor da BNCC e das escolas que têm técnico também, para cada componente técnico. Então, esse instrumento, ele precisa ser muito cuidado e ele precisa ser, de fato, publicizado para todo mundo. Tá? Como que ele é construído? Bom, ali o primeiro nível é o professor fazendo, validando os guias juntamente com o seu coordenador, claro, prevendo aquele alinhamento que eu já trouxe, na minha fala de ontem, tá certo? Então, ele precisa de ter esse alinhamento, tá, entre as áreas, para que o currículo ele dialogue, ele precisa dialogar entre as 4 áreas, né? Então, o professor, ele planeja os seus guias e ele executa e monitora ali na sua turma a execução desse guia para cada componente. O coordenador de área é o cara que valida esse instrumento
para ver se ele está de acordo, se ele atende ao plano de ação da escola, se ele está alinhado, se o currículo está alinhado com as outras áreas. E ele também monitora ali na área, é ele que faz esse monitoramento para estabelecer qual que é o dado versus o planejado. Né? Esse dado também é um dado que vai lá para o exercício prévio, tá? Então, é preciso ter atenção a isso, porque esse instrumento é o que vai ser usado para calcular o percentual do currículo dado, e isso é uma coisa que o diretor também precisa ter na cabeça dele. Qual que é a entrega de currículo que nós temos hoje na escola? Por que é importante ter isso na cabeça, pessoal? Porque se tem uma turma, né, se tem uma turma que está entregando 40% do currículo, a gente precisa ficar atento a essa turma. Por quê? Porque nós estamos, de certa forma, suprimindo o direito do estudante de ter 100% do currículo, e, além disso, a gente está favorecendo e perpetuando uma desigualdade social, porque aí esse estudante ele cai lá no Enem, né, ou em direção ao seu projeto de vida, de forma desfavorável em relação a outros estudantes. Então, isso gera desigualdade social. A gente precisa ficar muito atento a isso. O especialista coordenador geral é a pessoa que vai monitorar de forma geral na escola, todas as áreas, e vai repassar esse dado para o diretor, e o diretor é o cara que monitora esses dados. Tá? A participação do estudante é muito importante também, porque, através do guia, ele consegue fazer o seu PDCA. Nas aulas de estudos orientados, existe uma aula lá específica para que o estudante aprenda a fazer o seu PDCA, de tempos em tempos, e o material de apoio do estudante para que ele consiga visualizar ali os pontos de melhoria é exatamente os guias de ensino. É ali que ele tem o apoio para ele saber onde que ele precisa priorizar, onde que ele precisa correr atrás, onde que o professor de tutoria vai apoiar, onde que o projeto de vida precisa atuar, quais são as especificidades ali em relação ao seu projeto de vida, que precisa ser olhado mais de perto, que precisa ser dado mais prioridade. Então, esse é o instrumento de gerenciamento do estudante. Ele precisa ser muito bem construído. E, além disso, é o instrumento que a família também vai conhecer e saber o que a escola está fazendo no seu dia a dia. Ok? Pode passar aí. Aqui, ó, a gente trouxe essa imagem para vocês entenderem que algumas escolas elas ainda não têm o SIGA-E, então, para essas escolas ainda vai ser usado essa planilha que a gente disponibilizou para as regionais, e a construção e o registro do plano de ação vai ser feito nessa planilha aí. Tá? Para as escolas de CDG, o que a gente orientou na formação de rotinas e em outros momentos é que a escola olhe para o plano de ação da regional, que está olhando para o nosso, ok? Então, que ela olhe ali quais são as estratégias que a sua regional definiu, e, a partir disso, ela vai estabelecer as suas ações e, muitas vezes, até refazer a estratégia. Tá? É importante que as estratégias da regional sejam ressignificadas, para que o plano do órgão central, que saiu da gente, seja refletido lá no chão da escola. Tá? E isso vai ser feito da mesma forma para as escolas do SIGA-E. Então, nós disponibilizamos a planilha para todo mundo, tá? Todo mundo tem acesso à planilha da sua regional com o seu plano de ação. E aí, mesmo que o registro for lá no SIGA-E, você vai olhar para as estratégias que tem na planilha, tá?
Se caso a escola não tiver feito na planilha, a escola não, a regional não tiver feito na planilha, tiver só no CDG, o mesmo processo. Vai lá, olha para as ações, olha para as estratégias e ressignifica para a escola. Lembrando que sempre que a gente está falando da escola, as ações são mais pontuais e mais específicas, porque vai fazendo um afunilamento, né? Você, por exemplo, o exemplo que eu dei do nivelamento, você tem uma ação mais geral do órgão central, depois ela vai para a regional, ela fica um pouco mais específica, e quando chega na escola, ela é mais específica ainda, porque aí você está lá em loco olhando o que está acontecendo. Então, é preciso ter essa visão de que quanto mais próximo da escola, mais específico e mais pontual é cada ação e cada estratégia. Ok? Então, só lembrando, escolas que têm SIGA-E não fazem o plano de ação na planilha, tá? Não é para fazer 2 planos de ação, é um plano de ação. O que muda é, se eu não tenho SIGA-E, eu vou registrar minhas estratégias e ações na planilha. Se eu sou SIGA-E, eu vou registrar as minhas ações no SIGA-E. Beleza? E lembrando que, apesar de ser registro diferente, o plano de ação precisa ser único. Ok? O plano de ação, que é o conjunto de estratégias desdobrado em ações, ele é único e partiu do órgão central, do MTI. E lembrando, outra coisa importante, quando a gente está falando de escolas de MTI, o plano de ação que saiu da secretaria é específico para as turmas, estou falando do MTI, tá? O nosso plano de ação, ele é específico para numa escola que tem turmas de MTI. Por que que é isso? Vamos supor que tem uma escola que tem 2 modalidades. Vamos supor que ela tem ensino fundamental e MTI. As turmas de MTI precisam ter estratégias específicas para o MTI. Por quê? Porque a estrutura do MTI é diferente. Ela tem ali coordenador de área que não tem em outras modalidades. Ela tem o especialista coordenador geral que não tem em outras modalidades. Então, é específico do MTI. Ok? Pode passar aí. Tá, o exercício prévio. Dani, a gente termina? O que a gente faz? Eu acho que a gente pode só comunicar, né, dos prazos, de quando é que vão acontecer agora, e aí a gente passa para finalizar, porque tá, então eu vou falar rapidamente do exercício prévio, é uma coisa muito importante. Pessoal, vamos ficar atento a isso daqui. Muitas vezes a gente vai para o ciclo, tá? O que é o ciclo? Tá? Para as escolas que estão começando agora. O ciclo são 2 momentos anuais em que o analista, e em algumas escolas a equipe do MTI também está presente, tá? Onde a gente vai para a escola, fazendo uma visita presencial, tá? Às vezes é online, às vezes é presencial, isso vai depender um pouco do planejamento aí. E aí a gente vai para a escola com uma matriz de expectativa para a gente, juntamente com a escola, analisar todas as premissas do modelo, todas as ações, ok? E como que está caminhando a implantação do MTI na escola. Beleza? Então, acontece isso 2 vezes ao ano, e no próximo dia 23, a gente vai começar esse ciclo nas 719 escolas atuais de MTI. Ok? Bom, o instrumento de apoio desse ciclo, que a gente chama de ciclo de acompanhamento formativo, CAF, e é importante que o diretor dê ciência para toda a escola desse momento, tá? Para que a escola conheça esse instrumento, por que ele está sendo executado, qual que é o objetivo dele. E aí, feito isso, a gente elencou aqui
alguns indicadores, uns 10 mais ou menos, que vai balizar, que é o start ali do ciclo. Tá? Quais são esses indicadores? Dados de aprovação do primeiro, segundo e terceiro ano, o número de estudantes em processo de aprovação parcial, qual a sequência didática que foi aplicada no período para todas as turmas, de matemática e português. E aí eu deixei para vocês marcarem o código da sequência didática. Esse código da sequência didática, ele é o código que tem o arquivo lá do Drive, ou então, lá na sequência didática, você tem um códigozinho no canto direito superior. Eu deixei a imagem no exercício prévio para vocês localizarem isso. Mas vocês, a partir daqui, vocês já sabem que existe um código para cada sequência didática disponível no Drive. Então, o coordenador geral, juntamente ali com a equipe gestora, precisa de monitorar qual a sequência didática está sendo aplicada pelo professor e repassar essa informação para o diretor para que ele preencha o exercício prévio, ok? Isso que a gente chama de monitoramento, tá? Além desse, nós temos o quantitativo de vagas disponíveis para o MTI, qual que é o quantitativo de matrículas ativas da escola em relação ao MTI e o percentual de preenchimento de vagas. Falei alguns aqui, tá? Tem mais. Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque alguns dados eles precisam de acompanhamento e monitoramento diário. Por exemplo, tem um dado lá que é o monitoramento da frequência diária de cada turma e consolidado para a escola. Então, a gente tem um dado que é o monitoramento da frequência diária. E esse é um dado muito importante, tá, pessoal? Porque a frequência diária é um grande indicativo para mostrar o seguinte: se as ações que estão sendo executadas na escola, elas estão gerando resultado, ou seja, se a escola está sendo atrativa, se o acolhimento diário está sendo efetivamente realizado, se as ações de protagonismo estão sendo realizadas. À medida que a escola começa a se tornar mais atrativa, a tendência é que a frequência diária aumente. Então, por que esse dado é importante? Se você começa a observar que a frequência diária está caindo, você já tem alguns indicativos de problemas na escola. Por exemplo, quando você tem lá vou dar um exemplo aqui, uma turma específica, você consolidou o dado e viu que tem uma turma específica que a frequência diária dela está ruim, ok? Então, quando você olha para o dado consolidado, você não enxerga ela, mas quando você olha para o dado consolidado da turma, e aí nós disponibilizamos também uma planilhazinha bastante simples para vocês calcularem a frequência diária e colocar nessa planilha diariamente, e ela mesma vai fazendo o cálculo lá no final da frequência diária consolidada. Mas aí o que acontece? Quando você observa um ponto fora da curva, você já tem um indicativo de que ali tem um problema. E aí você vai atrás do problema. Então, você tem um indicador, você observou o indicador e enxergou um problema. Então, você ligou o sinal de alerta. Aí você vai atrás. Então, por exemplo, às vezes acontece. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez a gente teve um problema na escola e a gente foi começar a olhar, investigar o que estava acontecendo. O pessoal estava reclamando demais de projeto de vida, reclamando demais de estudo orientado, e a gente viu situações que eu já trouxe aqui, que não estava sendo executado o estudo orientado. Então, o que os alunos faziam? Naquele dia específico ele faltava, naquele dia específico ele matava a aula, então isso começa a gerar impacto na frequência. Ou, às vezes, o estudante não se sentia parte daquela escola, porque
o acolhimento diário ele não é realizado de forma efetiva. Então, assim, são vários problemas. Não tem como a gente falar qual que é o problema de cada indicador. A escola precisa olhar para o indicador e ir atrás do porquê. Por que está acontecendo isso? Por que o aluno falta? Muitas vezes é problema de execução das aulas, muitas vezes é o horário que está muito pesado para o estudante naquele determinado dia. Então, esses indicadores é para indicar aonde estão os problemas e aonde que a escola precisa atuar no replanejamento. Ok? Então, é isso. Saibam que vocês precisam começar desde já a fazer esses monitoramentos. Nós vamos enviar aí, até sexta-feira, esse formulário de exercício prévio, para que vocês conheçam o instrumento e saibam o que vocês precisam de preencher. E, além desses formulários, porque também é o seguinte, pessoal, presta atenção nisso, muito importante. Não tem como eu abrir o formulário e preencher ele. Eu preciso de monitorar de tempos em tempos para levantar esses dados que serão preenchidos ali. E aí, para ajudar nisso, além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um PPT explicando, item por item, como que a gente calcula cada indicador ali. Ok? Então, vocês vão receber o formulário do exercício prévio e, além disso, vocês vão receber um PPT explicando cada item que está sendo perguntado ali no formulário, para que vocês estudem o material, estudem cada indicador, e esses indicadores eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, depois que vocês preencherem o formulário, esses GForms, eu vou pedir para vocês, eu vou deixar configurado para que vocês recebam a cópia, tá, da resposta, e aí eu vou pedir para pegar esse e-mail e encaminhar para a analista da regional, ok? Então, o processo é esse. Monitorou os dados, consolidou, entendeu o que é cada cálculo. Se a escola não tem os dados, ela precisa se movimentar para começar a acompanhar esses dados, porque nós pegamos só os principais, tá? Esses dados são os balizadores da realização do CAF na escola. Então, isso vai acontecer em 2 momentos anuais. 2 vezes por ano vocês vão preencher esse formulário. E aí, pega essa resposta, copia o e-mail e envia para o analista, porque a partir desses dados, a partir do conhecimento e da análise desses dados, eles vão para o CAF já de forma direcionada para fazer o atendimento da escola. Ok? Então é isso. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Contem com a gente para esclarecer qualquer dúvida. E em relação Finaliza Finaliza não, Rodrigo. Mostra os dois últimos. Tá. Aqui esses 2 documentos são importantíssimos, tá? Temos aí o Manual das Atividades Integradoras. Esse foi um instrumento, assim, que a gente dedicou muito, tá? Foram os próprios coordenadores de área do ano passado, reunidos com a equipe, com a nossa equipe, nós que pegamos o material ali, fizemos um consolidado daquilo que é essencial dentro de cada atividade integradora. Nós pegamos essas atividades, destrinchamos cada uma delas e disponibilizamos para minimizar os problemas de formação, tá? Aquelas escolas que já identificaram, por exemplo, por que o professor de nivelamento não dá nivelamento? Porque ele não entende o nivelamento, ele não participou de formação. Então, a principal ação para esse caso é disponibilizar o manual para ele estudar. Porque uma lida que ele der ali, um momento que ele gasta de estudo ali para aquilo que ele vai dar, o professor tem total condição de se adequar à metodologia. Okay? Então, ele tem ali disponível, cada atividade integradora tem um material direcionado para ele. Então, é preciso que o diretor conheça esse material e que ele direcione para aqueles profissionais que precisam de formação continuada, de um aprofundamento, de um entendimento melhor sobre o que é o estudo orientado, como que ele funciona, como que funcionam as avaliações semanais, para que elas servem,
quais são os princípios educativos que estão presentes em cada atividade integradora. Então, isso é muito importante, que vocês tenham acesso, e acesso fácil para todo mundo ter esse material na mão quando precisar. E, de preferência, impresso na mão do professor, se for possível, ok? Tinha um outro aí que era o quê? A errata? Ah, tá. Cuidado com isso também, tá, pessoal? Teve algumas coisas que nós precisamos corrigir e a informação está na errata. Por exemplo, programa de ação está lá no documento orientador, mas na errata nós tiramos. Então, precisa de conhecer a errata. E tivemos também problema com alguns links que, na hora da formatação, cortou. Então, alguns links não funcionaram e a gente precisou de fazer a errata e o link certo está na errata. Então, atentem a isso aí. Tenham cuidado com o documento orientador, porque algumas coisas estão sendo complementadas na errata. Ok? E aí, todos esses documentos que o Rodrigo mencionou, nós já disponibilizamos, colocamos o link aqui, mas lá na página do Instagram, na bio, tem um drive. Esse drive tem todos esses documentos que a gente está falando, tá? Então, eu quero acesso rápido, eu estou ali na mão, precisei do documento. Pronto, entra no Instagram, vai na bio, tá vendo essa setinha vermelha aí, ó? É onde tem o endereço do drive com todos esses documentos que a gente mencionou. Todos os documentos que a gente achar que vocês vão precisando, a gente vai colocando lá também. Então, além do Instagram, o canal do YouTube, todos esses vídeos formativos, essas pílulas, né, que a gente está fazendo, os vídeos curtos, a gente está colocando lá e aí a equipe vai acompanhando por lá. Nós fizemos agora um formulário de avaliação, gente, a gente pede o seguinte, é pelo formulário de avaliação que vocês vão receber a declaração de comparecimento. Então, por favor, atentem-se ao e-mail que vocês vão colocar e preencham direitinho a avaliação. Não adianta, todo mundo está colocando o e-mail aqui no chat, não adianta colocar no chat, não, é no formulário. Então, nós colocamos aqui o link de presença, da lista de presença e do formulário de avaliação. Vocês precisam preencher os dois, tá bom?